Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria só fazer um pedido, na verdade. Depois de tanta coisa que aconteceu nesse último ano, eu queria só pedir para que vocês vivam. Desculpa se me emocionar. A gente fica esperando, às vezes, um momento ideal, ter o dinheiro, ter a condição de saúde perfeita, fica esperando e o momento ideal nunca chega. Às vezes a gente deixa de sair porque não tem dinheiro, deixa de aproveitar porque não está se sentindo bem, mas a única coisa que fica quando a gente vai é os momentos que a gente consegue passar com a família. Ninguém lembra quando a gente parte, quando a gente tinha na conta, qual carro que a gente tinha, a casa que a gente tinha. A gente lembra dos momentos. E eu, com experiência própria, digo que faz toda a diferença. Então, vivam, aproveitem o máximo, não esperem ter dinheiro, não esperem ter disposição, porque sempre tem algo mais importante do que sentar numa pracinha com as crianças, sempre tem algo mais importante do que tomar um chimarrão com os pais. Sempre vai ter um momento em que faz um sol e tu pensa o quê? Vou lavar uma roupa e não vou sair para aproveitar. Então não pensem, só aproveitem. Deixem lembranças com seus familiares, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Só isso. Então vamos começar um pouquinho Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Alguém na casa pela primeira vez? Não? Todo mundo veterano, né? Que bom, que bom. Eu resolvi hoje falar de um tema. Eu sou espírita, né? Por que eu resolvi falar disso? A gente vê tantas coisas, tantas atitudes erradas, tantos pensamentos, tantas pessoas induzindo as outras ao erro, por vaidade, por maldade. Então, nós, que estamos dentro dessa doutrina, nós trabalhadores que estudamos as terças-feiras, vocês que frequentam a casa às segundas e às quintas, e que ficam um pouco daquilo que a gente aprende, que a gente vem na frente do vídeo de vocês. Então, nós somos, todos aqui, espíritas. Pelo menos é isso que a gente quer, por isso que a gente está aqui. Eu peguei uma passagem
do livro, eu acho que é Chico Xavier. Foi do Chico ou do, agora não lembro, faz tempo que eu peguei, ou do Chico ou do Brau, que é um espírita no umbral. Eu vou começar falando isso aqui porque eu não mérito. Um homem de 55 anos, espírita, sofreu um acidente e morreu. Ele se viu saindo do corpo e chegou a um lugar escuro, feio, tétrico, com energias muito negativas. Assim que começou a caminhar por aquele vale sombrio, viu 3 espíritos vestidos com capas pretas, caminhando em sua direção. Assim que chegaram, o homem perguntou: que lugar é esse? Aqui é o que vocês espíritas chamam de umbral. Umbral é um portal, né? Qualquer porta e qualquer prédio é um umbral, é uma passagem, né? Disse um dos espíritos. O homem ficou chocado com aquela informação. Mal podia acreditar que ele estava no umbral. Considerou que talvez estivesse ali para participar de alguma atividade socorrista aos espíritos sofredores. O espírito negativo, que lia seus pensamentos, respondeu que não. Ele estava ali porque o umbral era a zona cósmica que mais guardava sintonia com as suas energias. Ou seja, ele estava sintonizado com aquele local. Mas isso é impossível dizer. Eles esperam. Não posso estar no umbral. Deve haver algum erro, algum engano. Em primeiro lugar, eu sou espírita. Faço parte dessa religião maravilhosa que é considerada o consolador prometido por Jesus. Realizo projetos sociais de doação de sopa aos pobres, ministro o passe magnético 2 vezes por semana. Há uma multidão de pessoas lá no centro espírita no qual trabalhar. Também ajudo financeiramente instituições de caridade muito necessitadas, além de dar palestra do centro para iniciantes do espiritismo. Definitivamente algo está errado. Você já veja tantas coisas boas que esse homem fazia. Muitos de nós aqui fazem isso. Disse-lhe o Espírito: não há erro nenhum. E nem em seu atual estágio de evolução, você tem que ficar aqui mesmo. É verdade que você é espírita e faz parte dessa doutrina católica. Mas, intimamente, você julgava pessoas de outras religiões inferiores por não serem espíritas. Sim, você realizava projetos sociais dando sopa aos pobres, mas em seu pensamento sentia-se máximo praticando a caridade e julgava que os pobres não eram tão evoluídos por estarem abarcando a pobreza. Quando, na verdade, muitos deles eram mais puros que você. Sim, você ministrava o passe, mas considerava que seu passe era mais poderoso, mais curador do que o passe dos seus colegas do trabalho. Sim, você ajudava financeiramente as instituições de caridade, mas dentro de ti sempre dava o dinheiro esperando receber algo em troca, e sentindo-se alguém muito caridoso. E finalmente, sim, você dava palestra aos iniciantes na doutrina, mas acreditava ter mais conhecimento que eles e se colocava numa posição de destaque e vaidade intelectual. Tudo isso suscitando uma das maiores chagas da humanidade, o orgulho e a vaidade. O homem ficou impressionado com aquela revelação daquele espírito. De fato, vendo suas atitudes e sua perspectiva
intimamente havia quase sempre um sentimento de superioridade, de orgulho em relação ao grupo diante de tudo que lhe havia feito. O espírita então olhou para dentro de si e começou a se arrepender de tudo aquilo, reconhecendo o seu erro e sentindo-se mais humilde. Nesse momento, sentiu uma luz brilhando dentro dele e começou a se levantar. Ao perceber que estava se levando e deixando o umbral, avistou um dos espíritos ainda presos na condição andralina e novamente lhe veio um orgulho e uma sensação de superioridade em relação aos mesmos que estavam lá ainda sofrendo. Após sentir isso, caiu novamente no umbral. E a queda dessa vez foi ainda mais dolorosa. Um dos espíritos trevosos disse: você caiu novamente, porque no momento em que se levava, começou a sentir aquela certa superioridade em relação aos espíritos que ele estava, suscitando mais uma vez a condição de orgulho e da vaidade. Além disso, a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. Na cidade do Evangelho de Lucas 12, versículo 42. O homem ficou muito triste com essa notícia. Entrou novamente dentro de si e com toda a sinceridade pensou: sim, é isso mesmo. Eu fui uma pessoa arrogante por ser espírita, e por tudo o que eu fazia, esse orgulho neutralizou todo o mérito de minhas ações. Mas tudo bem, eu mereço estar aqui. Vou ficar por aqui mesmo. Quem sabe eu aprendo alguma coisa, não me importo mais comigo, e entrego minha vida a Deus, como disse Jesus, que seja feita a vontade de Deus e não a minha. O homem caiu no chão e a Deus se entregou, a Deus, a fé. Nesse momento eu não tinha mais nenhum sentimento de honra, de importância. A vaidade se esvaiu, fechou os olhos e deixou tudo fluir. Nesse momento, de olhos fechados, sem que percebesse, seu corpo começou a se tornar um corpo de luz. E sem que ele percebesse, começou a se elevar novamente. Assim que chegou a uma zona mais elevada, abriu os olhos e, para sua surpresa, havia se libertado do umbral. Dessa vez, nem percebeu que estava elevando e libertando. Um dos espíritos trevosos estava esperando por ele nesse plano mais elevado. Tirou a capa preta e uma luz maravilhosa começou a brilhar. O espírito percebeu que esse espírito não era negativo, mas um espírito de luz que o estava ajudando desde o início. O Espírito disse: tua renúncia de ti mesmo, no último momento te salvou do umbral. Que tudo isso seja uma lição para você, meu filho. Toda essa experiência que você passou serve para membros de qualquer religião. E não se esqueçam jamais do que disse Jesus: não saiba a tua mão esquerda e a direita fez. Em Mateus, capítulo 6, versículo 3. Então, gente, vocês viram como é que é? São pequenas coisas, pequenas, que a gente não valoriza, mas a nossa consciência basta que ela tenha valor muito grande. Uma simples vaidade, você achar o médico melhor do outro, foi suficiente para prendê-lo no umbral. Então nós precisamos, né? Eu sempre falo, e de alguma forma sempre sou contestado, do erro, que não podemos errar, mas eu falo no sentido de uma possibilidade, e o erro não há evolução. E o erro sempre tem uma consequência. Tudo que nós fizermos de errado, nós vamos pagar. Nós vamos ter que acertar as contas. Nessa vida, na próxima. Então, quando menos carga ruim a gente levar para a próxima vida, melhor. Se hoje nós temos algumas dificuldades,
mas procuramos fazer as coisas corretas, seguir a palavra de Cristo, o ensinamento dele, mas temos dificuldade financeira, de locomoção, qualquer tipo de problema que tenhamos nessa vida, mas nós procuramos seguir a palavra de Cristo. Se esse problema não solucionar nessa, nós vamos voltar a 17. Estamos aqui ainda em busca de evolução. Na próxima, não teremos mais essas necessidades, porque teremos aprendido que, apesar delas, ainda conseguimos seguir a palavra de Deus, seguir os ensinamentos dele. A gente muitas vezes olha para o mendigo na rua, né, assim como esse médico, e acha que o espírito inferior foi traído, sofrendo, mas não há nada de graça. Primeiro, que muitas vezes é um espírito muito evoluído que está ali. E aceitou passar por tudo ali para nossa evolução. Mas esse ao chegar em nós pedindo uma moedinha, um pão, um leite, um alimento, nós vamos praticar a caridade. Nós vamos estender a mão para ele. Ele está ali para nos ajudar na nossa evolução. Nem sempre ele está ali por karma, para pagar dívidas de passado. Tanto que a maioria dos moradores de rua, pergunta para eles se eles sofrem. Pergunta para eles se eles acreditam em Deus. Deem uma oportunidade de um morador de rua falar em Deus para vocês. Uma só oportunidade de pedir para eles falar em Deus para vocês. Eu converso com vários moradores de rua. Já conversei com vários. E a fé que eles têm, o amor que eles têm a Deus, o amor que eles têm, a oportunidade de estar vivo, vocês não têm ideia. Só um espírito muito evoluído para pensar no que eles pensam, passando por tudo que eles passam. E é bom a gente ouvir o morador de rua, uma pessoa que tem problemas, que sofre, né? E às vezes não sofre. Eles não consideram o sofrimento do que eles passam. A gente ouvir o que eles falam, da maneira que eles falam, da maneira que eles são gratos a Deus pela vida, pelo banco que a gente dá. Eu trabalho no colégio, de manhã eu passo na padaria, pego o pão para me tomar café. Eu chego bem antes do serviço e sempre tem uma mocinha, né? Magrinha, deve usar drogas, mas ela fala de Deus de um jeito fora do mundo. Então todos os dias eu pego pão para mim e pego pão para ela. Para ela eu pego todo dia. Pego pão, eu pego só pão, fico agradando lá na empresa. Aí dou um sanduíche para ela. E ela fica muito grata, e fala muito de Deus no momento que ela é com ela. Então, gente, sabe, se uma pessoa nessa situação, consegue ter fé, acreditar em Deus, ser grata a Deus pelo que ela tem na vida, por que nós vamos reclamar de alguma coisa? Por que nós vamos achar ruim dizer que a nossa vida é ruim porque eu não consegui trocar de carro? Porque o meu telefone está sem bateria, a bateria não presta. Não. Vamos ser realmente espíritas. Vamos agradecer a Deus. Vamos ser gratos. Vamos ajudar o próximo, fazer a caridade. Tem uma outra situação aqui que eu quero ver com vocês.
Depois eu... Isso também é um fato real. Tá? Não é uma historinha para contar, é algo real. Marcos nasceu com deficiência cerebral. Tinha muitas limitações para caminhar, para falar. Né? A primeira vez que ele conseguiu comer no avô dele, ele ia muito fazer uma festa na família. Então, jamais ele poderia casar, ter filhos, construir um carro. Todas as normais que todos nós. Mas ele era uma feliz. Ele era leve, sorridente, agradecia a Deus todos os dias. E quando alguém conversava com ele, ele sorria. Né? Ele dava um sorriso que iluminava a vida de todo mundo. Quando o menino olhava para ele, ele ficava feliz, achava que ela ia namorar com ele. Não tinha ingenuidade para ele. Porque para ele não era necessário muita coisa para ele ser feliz. Ele só precisava de um pouco de vontade, de empatia, para ser ouvido, para desejar o bem ao próximo. Então, durante uma festa, em uma escola, para crianças com necessidades especiais como ele, o pai de uma criança subiu ao palco e fez um discurso, deixou todo mundo em silêncio. Meu filho Marcos disse: não aprende como os outros. Você não entende como eles. E às vezes eu me pergunto: onde está a ordem natural das coisas no seu caso? Como o silêncio. Então o pai respirou fundo e acrescentou: quando nasce uma criança como Marcos, o mundo recebe uma rara oportunidade de mostrar a sua verdadeira humanidade. E compartilhou algo que nunca esqueceria. Um dia, andávamos perto de um campo onde os garotos jogavam futebol. Marcos olhou para mim e disse: pai, acha que eles me deixam jogar com eles? O pai sabia que provavelmente não, mas também sabia que se o aceitasse, esse simples gesto daria ao seu filho algo mais de dignidade. Ele abordou um garoto sem muita esperança, mas abordou. O garoto olhou para Marcos, olhou para seus amigos e disse: olha, estamos perdendo 3-0. Falta 10 minutos para finalizar o jogo. Sim, traga para cá. Vamos deixá-lo bater no pênalti. Marcos vestiu a camisa com um sorriso gigante, com banco de reservas, e durante o transcorrer do jogo, foi a criança mais feliz do mundo. Vibrava, cada jogada, ia, levantava, sentava. E quase no finalzinho, esse garoto chegou numa cobrança de escanteio para o goleiro do time adversário e disse assim: faz o pênalti. Depois eu disse: como assim? Mas eu faz o pênalti. É uma boa calma. Aí fez assim, pro banco. O goleiro entendeu. Foi procurar o escanteio, quando a bola chegou na área, ele foi na bola, o goleiro empurrou para nós. O juiz pênalti. Ele correu lá no banco, chamou o Marcos para procurar o goleiro. E a sua vez? Vá lá. Agora você vai jogar.
O goleiro entendeu logo o que significava ao ver o Marcos caminhando com dificuldade em direção ao gol. Marcos, com dificuldade, colocou a bola no local da cobrança do pênalti. O juiz adaptou, correu para a bola e o goleiro se atirou para o lado oposto. A bola estava bem, mas o goleiro se atirou para o lado oposto, porque ele entendeu o que estava. Os meninos correram, jogando, porque daí naquele momento todo mundo entendeu o que se passava. Pegaram o Marcos, mesmo perdendo o jogo, pela lesão, só, levantaram o Marcos como se houvesse ganhado o torneio, o campeonato. Correram com ele nos braços. E nesse dia, esses jovens não se preocuparam com a vitória e com a derrota. Eles escolheram fazer a história do Marcos. Eles se sentiam logo porque na cabecinha dele haviam ganhado o jogo porque ele ficou perante o jogo. Marcos morreu meses depois. Mas sempre, todos os dias ele falava daquele momento. Todos os dias ele abraçava a mãe, sorrindo, chorando de alegria, e contava para todo mundo que ele havia feito um gol da vitória do time do bairro. Então, gente, essa garotada, sem saber, agindo como verdadeiros praticaram o meio, levaram felicidade e alegria a uma pessoa que jamais imaginou que poderia estar aqui. É o nosso papel como espíritas, nós trabalhadores, vocês trabalhadores, de levar a alegria, distribuir amor, luz, iluminar a vida de hoje, compartilhar, fazer graça, fazer com que as pessoas se sintam felizes do nosso lado. Tirar as pessoas da depressão, do tédio, inclusive a depressão é quando a gente busca aquilo que a gente não consegue alcançar. E às vezes a pessoa não tem tudo necessariamente, mas alguma coisa na vida dela falta. E ela busca aquela falta e ela não consegue descobrir o que está faltando. E aí ela começa a entrar em depressão. Claro que depois que ela está lá no fundo da depressão, ela não sabe isso aí. Mas é possível encontrar na depressão. E ó, esse aqui consegue entender o que a gente faz aqui. A colaboração, a gratidão, a gente consegue